Vamos seguir falando sobre justiça, sobre trama golpista ou voltar a falar sobre isso? Porque parece que o Exército desistiu de dar férias ao Tenente-Coronel Mauro Cid a partir de novembro e agregou novamente o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro à força. No início de mês, após o STF concluir o julgamento de Mauro Cid na trama golpista, o Exército chegou a informar que daria 60 dias de férias ao militar. O objetivo era evitar o constrangimento do tenente-coronel ter que voltar a trabalhar depois de delatar colegas no inquérito do golpe. No entanto, a força recuou da decisão e decidiu só dar férias a Mauro Cid após o STF declarar a extinção da pena dele para deixá-lo livre de medidas de restrição. Cid foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto, o único do Núcleo 1 que recebeu isso, conforme previsto em seu acordo de delação. Como ficou um tempo em prisão preventiva, com várias medidas restritivas, a defesa pediu a extinção da pena. Após adiar as férias, o Exército publicou uma portaria e nesta semana, agregando o Cid para mantê-lo na ativa, mesmo sem expediente. A avaliação no Exército é de que o tenente-coronel não pode exercer a atividade militar normalmente com medidas de restrição de horário. Por determinação do STF, o ex-ajudante de ordens tem restrições como recolhimento noturno e no fim de semana e a proibição de viagens ao exterior. O advogado constitucional Ilmar Muniz pode explicar melhor para a gente esses desdobramentos. Ilmar, bom dia, prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Eu queria que você já explicasse para a gente um pouquinho isso, dessa questão das férias do Mauro Cid e também todos os militares, não só do Núcleo 1, mas todos que estão sendo condenados. A gente já teve a condenação do Núcleo 3, do Núcleo 4 e também do Núcleo 3. O julgamento do Núcleo 2 vai ser em dezembro. Vão passar, depois do trânsito em julgado, também pelo julgamento na instância militar, E as penas podem não ser modificadas ali, mas todos eles podem ser reconhecidos como mortos fictos, Ilmar, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos do Metrópole. É um grande prazer. De fato, o que o Exército fez agora, Natália, é bem interessante, foi para evitar um maior constrangimento e foi uma retirada estratégica desse recuo das férias de Cid. Tendo em vista, vamos lembrar que agora, no final do ano, nós temos um recesso. E esse recesso vai justamente cair, de fato, com a volta em janeiro. E em janeiro já será o julgamento do pedido do próprio Cid de ser levado para a reserva remunerada. Então, nesse caso, o que o Exército fez foi uma retirada estratégica, na minha visão, já que Cid, de fato, vai passar o final de ano e já vai ter o julgamento administrativo se vai continuar ou não nas Forças Armadas. Em relação aos demais ocupantes de cargos como generais e bem como outros militares que foram condenados já pelo STF com trânsito em julgado, indo agora para o julgamento da Justiça Militar, vai se considerar se eles são indignos, de fato, para ter continuado a sua patente ou não, o que implica, de fato, a sua continuidade para o Exército Brasileiro. Caso esse julgamento tenha esse desdobramento, que eles sejam indignos, que eles não possam exercer a função de militares, é-lhe retirado a patente, bem como os direitos adquiridos em relação a futuros benefícios. Só não aqueles em relação à aposentadoria e já garantidos por causa do exercício no período. Então, agora começa uma nova fase, uma nova luta para todos os militares que estão nessa discussão da trama golpista. Durante o julgamento deles todos, teve também uma movimentação do próprio Mauro Cid durante o processo. Agora eu não estou me recordando se exatamente durante o julgamento ou se naquela fase anterior aos julgamentos, que eram as inquisições ali, Eles foram ali para serem inquiridos pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas eu lembro que em algum desses 2 momentos, o Mauro Cid tinha pedido para entrar na reserva. E que daí, claro, passa por uma análise disso, mas que mesmo a partir dessa situação, mesmo ele estando em reserva, ele passaria pelo julgamento da avaliação se vai ser reconhecido morto ficto ou não. As coisas ali não anulam a outra, até porque morto ficto não é aposentado, Eu acho que isso é bastante importante e acho que você, Omar, pode nos ajudar a entender melhor isso.
Sim, o que as pessoas precisam entender, esse pedido que ele foi feito para a reserva, para que ele possa ter uma espécie de aposentadoria adiantada e proporcional ao tempo que ele exerceu as funções no Exército, não implicam em nenhum momento o julgamento de que, de fato, ele seja considerado pela Justiça Militar um militar que é, de fato, alguém que é indigno para as funções, que é o que você coloca como morto ficto para essas funções. Há uma distinção muito grande, porque o militar que é levado para a reserva, ele conserva todos os seus benefícios, incluindo a questão da sua patente, a qual ele vai ser remunerado. Já no caso da questão da ficção da sua morte para o Exército, ele perde esse direito de exercer essa questão em relação à sua patente. Ele considera o tempo de Exército para eventual aposentadoria, mas não com os mesmos benefícios que tem o militar da reserva. É justamente uma forma de expulsão. É muito similar ao que acontece, para que a gente possa colocar aqui um paralelo, com o caso do filho que vem matar o pai, que é dono da herança. Ele se torna indigno a receber futuramente essa herança. E nesse caso, a mesma coisa. O militar acaba se tornando indigno, como mesmo já sustentou a ministra do Superior Tribunal Militar. Se torna indigno para receber todos os benefícios decorrentes desse exercício. Isso é bastante importante, Ilmar. Então, a questão dele pedir para entrar na reserva é isso, né? E até ele passar pela situação, pelo julgamento na instância militar, ele vai ali recolher. Depois, ele recolhe todo esse momento em que ele estava aposentado, ele estava na reserva. Mas se ele é reconhecido morto ficto, aí aquilo ali se anula. Mas tem um outro ponto também sobre ser expulso das Forças Armadas, do Exército, que acho que é bastante importante da gente ressaltar, é que fica na dúvida das pessoas também. Eu vejo aqui no chat, vira e mexe, as pessoas perguntam isso. As famílias recebem, né? Mesmo reconhecendo como morto ficto, mesmo sendo expulso, as famílias recebem aquela herança, enfim, que qualquer militar tem, qualquer família, né, familiar de militar recebe ali. Acho que isso também é importante da gente explicar. É interessante porque essa discussão ainda não foi levada, de fato, e tem pacificidade no Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Porque já ocorreram outros militares que tomaram a mesma punição e essa discussão que o familiar tem esse direito de receber os benefícios como se não fosse contraponto, haveria uma discussão se a origem do benefício é, de fato, ser transportada aos parentes, né? Ser transportada à família. Então, o que a gente vai verificar mesmo que tenha essa condenação na Justiça Militar, que venha a ocorrer essa questão da perda desses benefícios, por óbvio, os familiares vão requerer, vão fazer os pedidos para que possam, então, ter esse recebimento, eventualmente, dos benefícios que lhe cabem. No entanto, é claro que a gente ainda tem que ver como vai ficar essa decisão em relação a esse tipo de transportar esses benefícios. A gente não tem uma questão pacífica ainda em relação a isso. Perfeito, Ilmar.